Olá, sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e agora vou te ensinar o Boltz, este cestinho de Halloween. Vem dar uma olhadinha. Para fazer o cestinho, usarei a cor 5583 do Barroco Max Color e agulha Clover 4 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho e já coloco o marcador. Na próxima carreira, faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos baixos na carreira, 2 em cada pontinho de base, totalizando 12 pontos baixos na carreira. Sigo com os aumentos e agora faço um ponto baixo e um aumento. Sigo com essa sequência até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento, ficarei com 18 pontos na carreira. Vou até o final. Um ponto baixo e um aumento. Continuo com os aumentos. Nesta carreira faço 2 pontos baixos e um aumento. Sigo com essa sequência até o final da carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Vou até o final. 2 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira faço 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos na carreira. Sigo 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. 4 pontos baixos e um aumento. São 36 pontos na carreira. Sigo até o final da carreira, 4 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 42 pontos na carreira. 5 pontos baixos e um aumento. Sigo com essa sequência até o final da carreira. Continuo os aumentos e agora faço 6 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 48 pontos na carreira. Vou até o final da carreira, repetindo a sequência. 6 pontos baixos e um aumento. Faço agora 7 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 54 pontos na carreira e vou repetir 7 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Sigo com os aumentos e agora faço 8 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 60 pontos na carreira. 8 pontos baixos e um aumento. Sigo com essa sequência até o final da carreira. 8 pontos baixos e um aumento. Continuo com os aumentos. E agora faço 9 pontos baixos e um aumento. Seguirei com essa sequência 9 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Ficarei com 66 pontos baixos na carreira. Continuo com os aumentos e agora faço 10 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 72 pontos nesta carreira. 10 pontos baixos e um aumento. Repito essa sequência até o final da carreira. Nesta carreira faço 11 pontos baixos e um aumento. Seguirei com essa sequência até o final da carreira. 11 pontos baixos e um aumento. Sigo com 11 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Continuo os aumentos. E agora são 12 pontos baixos e um aumento. Repetirei essa sequência, 12 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Repito, 12 pontos baixos e um aumento até o final da carreira, são 84 pontos baixos na carreira. Cortei o fio, tirei o marcador e puxo. Deixe um pedacinho de fio. Coloque a agulha de acabamento. E agora, vou fazer o acabamento aqui. Vou tirar esse degrauzinho. Então, conto 1, 2 pontos para frente. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Agora, por cima da alcinha do último ponto que eu crochetei. E por baixo das duas alcinhas de fora para dentro. Puxo
e ajusto. Assim eu tiro o degrau. E dou um nozinho aqui atrás, ó, por um dos pontinhos mais próximo. Prontinho. Agora venho com a próxima cor. Agora vou começar com o preto. Então vou pegar assim, ó. Passo a agulha por trás das duas alcinhas, passo pela frente do ponto e pego o preto e dou um nozinho. Continuo agora em pontos baixos, sem aumentos, pegando deste jeito, ó. Passo de dentro para fora por baixo das duas alcinhas, passo por cima do ponto e faço um ponto baixo. E vou dando toda a volta deste jeito, ó. Já estou cobrindo o fiozinho do começo. Então, de dentro para fora. E faço o ponto. E assim eu dou toda a volta. Pronto, dei toda a volta, pegando desta forma. E agora faço pontos baixos, pegando as duas alcinhas normais. Seguirei agora em pontos baixos. Vou dar toda a volta. Dei toda a volta, continuo com os 84 pontos. E continuo em pontos baixos. Tô pegando as duas alcinhas. E é importante deixar o ponto bem justinho, tá? Durante todo esse projeto. Vou dar toda a volta novamente. Arrematei o preto e agora venho com o branco. É a cor 8001 do Barroco Max Color. E continuo as carreiras. Então, fiz 5 carreiras no preto. E agora, 5 carreiras no branco, na cor 8001. E vou trocar de cor novamente após as 5 carreiras. Arrematei o branco, fiz 5 carreiras. E agora, novamente, para o preto. E farei ponto sobre ponto, 5 carreiras do preto. E agora, volto para a cor 5583. Então, agora farei a carinha do cestinho. Então, eu sempre vou, ó, eu arrematei aqui, eu venho do outro lado, porque assim as listras fica bem perceptível a troca de cor. Lembrando sempre de arrematar do jeito que eu expliquei, né? Segundo ponto, de dentro para fora e assim por diante, como eu expliquei aqui. Então, agora, dou só um pontinho desse jeito aqui, que eu não considero ponto, é só um nozinho. E agora, continuarei em pontos baixos, até dar a altura da carinha aqui do cestinho, do bolso. Então, continuo em pontos baixos. Então, fiz 5 carreiras de preto, assim como fiz 5 de branco, 5 de preto. E agora, estou na carreira da carinha do bonequinho. Aqui eu fiz um nozinho, dei toda a volta, cheguei aqui. O próximo ponto é aqui. Então, eu vou, ó, tá vendo? O último ponto da carreira de ponto baixo é exatamente aonde eu dei nozinho. Então, agora eu vou continuar aqui nesta cor para fazer a carinha do bonequinho. Fiz 14 carreiras com esta cor e agora a 15ª farei em pontos baixíssimos para dar acabamento aqui na bordinha do cestinho. Então, aqui eu colocarei os olhos do cestinho, do bolts. Então, farei aqui somente pontos baixíssimos para finalizar esta parte do cestinho. Fiz os pontos baixíssimos, dando toda a volta. E agora aqui, ó, também faço o arremate. 1, 2. Passo por baixo das duas alcinhas do ponto baixíssimo. Agora, por cima da alcinha da frente, do último ponto crochetado. E agora, por baixo das duas alcinhas do ponto baixíssimo que pulei. Puxo e pronto, ó, tirei o degrauzinho. E agora é só esconder o fiozinho aqui atrás. Para os olhos, eu fiz 2 rodinhas. Uma rodinha vai até 2 pontos baixos e um aumento, e a segunda até 3 pontos baixos e um aumento. Fiz assim, ó, do mesmo jeitinho que expliquei aqui o início do cestinho. Apliquei os olhos, ó. Então, última carreira, penúltima. Então, deixa eu mostrar aqui.
Então, última, penúltima carreira. Aqui eu coloquei o número 10 e neste o número 8 do olhinho oval. Aplique os olhos entre a sexta e sétima carreira desta parte aqui, ó. Então, conta 6. Então, entre a sexta e a sétima. Como são camadas grossas, eu vou colocar a trava ao contrário. Ao invés de colocar a parte retinha virada para o pino, vou colocar a parte mais alta, porque aqui tem camadas muito grossas, ó. E desse jeito eu consigo travar. E também não machuca a mão, se puser a mão aqui dentro, porque o pininho vai ficar protegido aqui pela trava. Para costurar os olhos, eu uso uma agulha mais fininha e uso linha de costura, nesse caso branca. E vou passar, ó, dei um pontinho aqui atrás no olho, dou um pontinho pegando uma alcinha aqui do ponto, tomando cuidado para não ultrapassar, para não aparecer o branquinho aqui atrás, e passo por baixo de 2 alcinhas do olho. Volto um ponto e de novo, ó. Quando eu volto, eu pego por trás das 2 alcinhas, dou um ponto, pegando uma alcinha daqui, tomando cuidado para não ultrapassar, para não aparecer do outro lado, e pronto. E assim faço toda a volta, nos 2 olhinhos, ó. Um ponto adiante, volto um ponto. O importante é pegar sempre por trás das 2 alcinhas, na ida e na volta. Quando eu costuro com linha de costura, ainda mais aqui da mesma cor, né? Dessa peça, aqui o branquinho, não aparece nada. E aqui atrás também fica um ótimo acabamento. Costurei os 2 olhos com a linha de costura, agora eu vou fazer a alcinha. Com a cor 6394, farei o seguinte, ó, deixo um palmo de fio e faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Pego esse fio que reservei de início, passo por cima da agulha e viro para mim. Laço o fio do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. Fiz um ponto baixo. Faço 6 pontos baixos desse jeito, ó. 3, 4, 5 e 6. E faço uma correntinha. Agora, vou trabalhar pegando somente as alcinhas de trás. E vou esconder o fiozinho aqui do começo. Faço 6 pontos baixos, pegando somente as alcinhas de trás. O ponto sempre justinho. Ó, fui até o final, subo uma correntinha e volto pegando as alcinhas de trás. Continuarei fazendo ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás, até dar a altura total, o comprimento total da alça do cestinho. Fiz 60 carreiras, são 30 gominhos. Agora, ó, dobro aqui, deixando os olhinhos bem centralizados, e vou prender aqui ao lado, ó, de cada lado, com uma gotinha de cola quente. Aqui, ó, tenho os gominhos, tá vendo? Cada gominho desse são 2 carreiras. Então, vou pegar 3, ó, gominhos, vou passar a cola quente aqui no meio e prendo aqui do lado. Então, ó, o terceiro gominho eu fico aqui alinhado ao finalzinho do cestinho. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. E agora finalizo a colagem, porque vai ficar mais bonitinho colar, e bem forte, né? Do que a costura. Finalizo a colagem dos 2 lados. Agora, ó, marquei o meio. Aqui atrás já fiz um para teste, ó. Eu vou fazer uns pontinhos aqui, como se fossem os parafusinhos aqui do Frank, né? Do Bolt's Frank. Então, venho por baixo das 2 alcinhas do ponto baixíssimo. Parei com o preto, é o 8990, do fio barroco 6. O mesmo que usei aqui. Laço, ó, passei, deixo um pedacinho de fio. E aqui eu faço um nozinho e uma correntinha. Agora, faço um ponto pipoca. Ó, começo o ponto alto, passo por 2 alcinhas e não finalizo.
Novamente, faço isso 3 vezes. No final, passo por todos, uma correntinha, mais uma, e volto no mesmo ponto com um ponto baixíssimo. Um minutinho. De novo. Prontinho. Corto o fio, puxo, amarro estes dois, dou um nozinho. Agora tenho aqui os 2 fios, vou passar pela agulha de acabamento e vou esconder esses 2 fios por dentro do ponto pipoca. Então, vou buscando um caminho aqui e passo os 2 fiozinhos e corto. Então, fica aqui, como eu falei, como se fossem, né, um detalhe aqui, um acabamento no cestinho. Vou fazer mais 2 aqui e mais 2 aqui, para finalizar o bolso. E para finalizar, cortei um pedacinho de EVA de meio centímetro e coloco aqui dentro. Não é obrigatório, mas fica mais estruturado o cestinho.